Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos novamente aqui na TV Cidade, no canal 14 da NET e em todas as outras nossas plataformas, para contar para você sobre mais um grande lançamento. O Resolvendo Dilemas tem esse papel de mostrar para a nossa comunidade que existe aqui, dentro da nossa cultura, da nossa região, pessoas, condições, coisas que vão muito além do nosso cotidiano. É para isso que o Resolvendo Dilemas está de portas abertas para fazer esse tipo de movimento. E eu, você que me acompanha sabe, adoro trazer novidades, porque é importante para a gente e principalmente quando essas novidades vêm assim, ó, embaladas em letras, formas e poesia. É muito legal quando eu conheço uma pessoa que trabalha com as palavras, que consegue contextualizar as coisas, da forma, da melodia para isso, e eu olho para ela e digo, gente, podia ser meu filho. Eu tô hoje aqui no estúdio com o Jorge Passamay e ele, gente, tá fazendo o lançamento do seu segundo livro. Sem mais delongas, Jorge, muito obrigada por estar aqui no Resolvendo Dilemas. Que bom que você aceitou esse convite. Eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco mais da nossa cultura, da nossa região e mostrar pessoas que conseguem traduzir em palavras, em melodia, o contexto da nossa sociedade, sem ser algo assim tão fora de padrões. Eu tô encantada com a tua história e quero que você aí fique à vontade para dar um oi para os telespectadores, que a gente vai falar muito hoje aqui, ó, sobre esses dois livros, para falar bastante sobre toda essa tua trajetória. Fica bem à vontade. Então, queria primeiramente agradecer pelo convite, pelo espaço de estar aqui. Queria também agradecer a quem está assistindo e espero que vocês gostem do que a gente vai falar hoje. Você começou a escrever com 16? O meu primeiro livro eu publiquei com 16, porém eu já comecei a escrever ali pelos 14, escrevi alguma coisa antes, mas foi ali com os 14 anos que eu comecei a, ter a escrita como uma necessidade, sabe? Era algo que eu precisava fazer e que foi quando eu comecei a, eu não me enxergava mais sem a escrita. Olha só, conversando com você antes ali, né, nos bastidores, eu questionei de como é que era lidar com isso, né, com esse estereótipo, porque primeiro que quando a gente fala de escritores que fazem poesia, já vem um estereótipo de uma pessoa bem mais velha, né, ou muito inacessível. Como é que ser um escritor de poesia e ao mesmo tempo jogar Minecraft? Então, eu tinha falado até contigo antes que eu gosto de futebol, gosto de jogar videogame, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de assistir filme, gosto de ver novela, gosto de ver televisão. Então, as pessoas elas costumam achar que um escritor ele é uma pessoa inacessível, que fica num pico de uma montanha, escrevendo e isolado de todo mundo, mas na verdade não é assim. Na verdade, o escritor ele convive normalmente, né? Ele não é um monstro. Então, eu gosto muito de jogar videogame. As pessoas acham que eu sou, um pouco mais sério e tal, mas eu, normalmente, com meus amigos, a gente joga. Eu vou jogar basquete, eu gosto de jogar futebol. Então, quem me encontrar sabe que pode falar comigo e vai ser sempre tranquilo. Eu não sou alguém que vai ficar, muito sério e vai olhar sério e não vai falar nada. Eu sou normal, eu sou como qualquer outra pessoa. Muito bom, porque eu acho muito importante que a gente mostre essa nova cultura, essa nova literatura, mostrar que isso não, apesar de ser menores, as quantidades de jovens que escrevem, isso independente ainda existe, e existe aqui, porque a gente vê muito né, o culto
a literatura ou escritores que são de Porto Alegre, de São Paulo e tudo aquilo. E eu vejo que a Serra Gaúcha é muito rica com isso, né? Farroupilha tem escritoras jovens aqui, eu tive a oportunidade no passado de entrevistar. Agora você fazendo o lançamento do seu segundo livro, de temas interessantes, assim, que falam da natureza humana, né? Porque o primeiro, A Noite, também faz parte, já tá na segunda edição, né? Muito bonita a capa, muito bem diagramada, assim, a gente vê aí, parabéns à editora Flive, que abraçou esse tipo de projeto também. E agora, esse livro que vai ser, então, Invernos de Verão, uma contradição interessantíssima para um tema, que tem uma ilustração, uma pegada jovem, e que mostra bem esse teu momento, eu acho, né? Sim. Essa coisa do que vai sair agora, o que vai acontecer comigo? Eu tô saindo desse meu inverno, vamos entrar nessa nova estação, nesse verão. E esse lançamento, então, ele vai acontecer agora, dia 19. Eu amo ser as que fazem o anúncio antes. Obrigada, Jorge, por isso. Mas vai acontecer ali em Caxias mesmo, né? No Prata Vieira Shopping, no segundo andar, das 15 às 18 horas. Isso tu vai estar lá fazendo... vai ter lista de autógrafos, tudo que esse momento requer para ter esse sucesso que é garantido com certeza, né? Sim. Então, como tu disse, dia 19 vai ter o lançamento ali no Prata Vieira. Eu acho importante também mencionar isso, porque quando as pessoas pegam meu livro, elas ficam meio assim, porque é um livro de poesia. E eu comecei a escrever também, porque numa época eu via que lá na escola a gente via alguma coisa sobre poesia, tipo Machado de Assis, grandes escritores, mas que são clássicos e têm uma linguagem um pouco difícil às vezes. Então as pessoas acabam ficando receosas, um pouco com medo. Então a minha intenção sempre foi escrever poesias que tivessem uma linguagem simples e que conversassem com as pessoas, que as pessoas lessem e falassem, nossa, é isso que eu precisava ler, né? Essa pessoa tá falando de mim, e sem ela precisar estar com um dicionário na mão. Pra traduzir. Eu queria que ela literalmente lesse, se enxergasse ali, sabe? E muita gente vem me falar isso e eu fico super feliz, porque desde o começo essa foi a minha intenção. Então... quem quiser ir no lançamento, não tenha medo de achar que vai ser um livro muito difícil e que não vai gostar, porque eu tenho amigos que nunca leram assim e adoraram o livro, então pode ficar tranquilo. Gente, eu vou confirmar isso lendo para vocês. Eu abri ao acaso uma das poesias aqui, inéditas, porque o livro vai ser lançado agora dia 19/11 no Prata Vieira, para que vocês possam perceber que o que ele está dizendo não é propaganda enganosa. Olha só que legal. Amores e gaiolas não cabem na mesma frase. É amor? Quando você deixa um pássaro solto, se ele está numa gaiola, é antônimo. Grades não seguram sentimentos, mas engaiolam tristezas e medos. Por isso, todos devem permanecer soltos, pois o afeto é isso, é saber que se as asas bateram para longe, foram as forças do universo que traçaram os destinos, felizes para sempre, mas seguindo na aventura de outros caminhos. Olha que incrível, e todo cheio de ilustração. É um livro riquíssimo de imagens, muito bem diagramado, como eu comentei. Realmente é uma leitura leve, apesar de ser poesia, que isso é uma outra coisa bem difícil de quebrar, esse tipo de preconceito, né, Jorge? Porque a gente acaba tendo esse vínculo, essa memória, poesia, Machado de Assis, né? E essas leituras, elas são cansativas para o momento atual, né? Em que precisa ser muito corrido, precisa ter muita rapidez, né, no diálogo, e o nosso vocabulário, infelizmente, né, tem cada dia diminuído mais ainda. Então, estou muito contente de estar aqui em mãos com essa tua edição desse segundo livro, e uma leitura leve, tranquila, e isso tudo aos 18 anos, tu já me disse que não atrapalha a tua vida, eu já fiquei encantada com isso, mas o que o Jorge pretende para
5 anos. Então, eu gosto muito de escrever, né? Obviamente. E o meu sonho é poder viver da escrita. Então, se eu pudesse, amanhã eu já queria estar, tipo, vivendo da escrita e escrevendo. Mas no momento ainda não é, ainda é só um sonho, né? Então, eu planejo fazer faculdade de marketing, que eu acho que vai me ajudar, eu acho legal também. Mas sim, meu planejamento é viver da escrita. Eu sempre estou tentando escrever alguma coisa. Escrevi um romance, escrevi alguns contos. Sempre tento, assim, brincar com outro gênero, sabe? E... Isso foi outra coisa que a gente conversou no início, né? Antes ali, que é mais complicado sair do teu modelo já de pensamento, né? Porque eu também já escrevi e não consigo me ver fazendo poesia, né? O meu modelo de escrita é muito mais esse dissertativo, conto, histórias. Então, eu acho que é um desafio gigante transitar entre os modelos de escrita, né? E a família apoia. Sim, ainda sobre a primeira coisa que tu falou, eu acho que é difícil porque, por exemplo, a poesia, tu tem que ser um pouco mais direto nas linhas. E aí, quando tu escreve isso num texto, acaba ficando direto demais. E tu esquece de detalhar algumas coisas. E sobre a família, sim, eles apoiam muito. Inclusive, vai estar minha família em peso lá no dia do lançamento. Então, é um apoio que eu tenho, sim. E sempre fui muito apoiado pelos meus amigos também. Nunca teve, assim, ninguém que me apoiou ou foi contra ou algo assim. Eu tive o privilégio, assim, de sempre ter, tipo, alguém ali perto de mim e me falar que era legal e que era pra mim continuar. Então, foi algo muito bom pra mim. Que coisa boa, porque eu vejo que a questão da cultura, né, e do viver e financeiramente através da cultura é algo ainda pouco divulgado, pouco trabalhado, né? Nós temos ainda muitos preconceitos de que, não, isso aqui não dá dinheiro, vai ter que fazer direito, né? Tem que ser advogado Sim. para ganhar dinheiro, ou qualquer uma dessas outras profissões que a gente tem como sendo mais rentáveis, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que o mundo literário, principalmente pela escassez que hoje tem de escritores, eu acho que há um momento agora de quase que um oceano azul para esse modelo de leitura que você está trazendo, porque as pessoas querem voltar a ler. Eu acho que a gente está nessa crescente de retomada da leitura, um pouco também acho que pela questão do afastamento social que a gente teve que sofrer ali naquele momento, levou as pessoas a consumir mais produtos. Eu confesso, eu gosto do livro em papel, né? Mas a gente vê que os e-books, que os livros digitais, eles também estão aí galgando um sucesso e existe a intenção de traduzir para outras línguas, de fazer uma coisa diferente. Olha, eu gosto muito, tipo, dessa ideia de traduzir para outras línguas, porque eu acho que quando tu transmite o que tu quer passar para pessoas de diferentes culturas e tal, é, tipo, algo muito interessante. Então, eu sempre pensei, assim, também em livros, tipo, serem adaptados para o cinema, eu gosto dessa coisa. E sobre tu ter falado das pessoas estarem voltando a ler e tal, eu também tenho sentido isso, e principalmente em livros nacionais. Eu via, por exemplo, na Feira do Livro de 2013, lá em Caxias do Sul, né? Tu via os best-sellers só em livros internacionais muito famosos, e agora tu enxerga muito facilmente, tipo, livros de escritores aqui da região, livros de brasileiros. Então eu acho que as pessoas estão lendo mais e principalmente lendo também mais escritores nacionais, que eu acho que é super importante, né? Eu acho que traz a nossa realidade, né, Jorge? Porque não só pelo bairrismo, pela questão de divulgação da nossa cultura, mas também porque fala muito mais das nossas verdades, das nossas realidades, né? O modelo de escrita, a forma de pensar, porque nós
somos um povo multimiscigenado, mas nós somos únicos em sermos brasileiros, né? No sentido principalmente da nossa cultura. E isso eu acho que a literatura ela acaba trazendo e mostrando esse modelo para mais pessoas, assim. Mas sabe que o Resolvendo Dilemas ele gosta de mexer um pouquinho com aquela estrutura do convidado. Conta para nós, assim, qual foi o poema desse livro, Invernos de Verão, que mais te tocou quando tu escreveu e da onde que ele nasceu? Assim, como eu disse, eu costumo muito observar as pessoas. Então, eu posso até pegar um poema e falar como ele surgiu. Deixa eu pegar um aqui. Vamos ver. Pode ser esse aqui. Esse aqui é Livre, o nome dele. Eu nunca tinha visto minha mão tão trêmula. Nunca tinha vivido um vasto nada. Tudo que era guardado na minha garganta saiu com tanta vontade que nem sei dizer de onde veio tanta vontade de ser livre. Percebi assim que você era o vilão de uma história em que eu não faria mais parte. Eu tinha uma amiga que na época ela tava passando por um relacionamento tóxico e eu lembro que eu e outros amigos e amigas a gente tava tipo ajudando ela nesse processo. Ela até morava com ele, ele levou o micro-ondas dela, levou a geladeira, tipo, foi embora com tudo. Então a gente, tipo, tava ajudando ela nesse processo e eu queria escrever alguma coisa que eu achava que caberia naquela situação e que talvez deixaria ela feliz. E eu lembro de eu ter falado que ele era o vilão da história, ele não era o príncipe que esqueceu dela, mas que ele, na verdade, era o vilão que passou por ali e a única intenção dele tinha sido destruir tudo. Então foi um. Como eu falei, eu observo as situações e eu gosto de escrever sobre. Então eu acho que veio dessa inspiração e acho que talvez esse seja um dos poemas que eu mais gosto mesmo. E foi coincidência ter aberto nele, mas acho que é isso. Eu gosto de escrever sobre as pessoas do ônibus também. Uma vez eu tinha visto um casal discutindo também, eu escrevi. Eu gosto, sabe, eu gosto de observar as coisas e escrever. Eu gosto de realidades diferentes. O cotidiano te inspira. Sim. Ainda mais quando não é o meu, sabe? Eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de, tipo, imaginar o que a cabeça delas pensa naquele momento, com aquela situação. Então acho que isso me inspira muito a escrever e acho que isso são coisas que me motivam, sabe? É admirável a contextualização e eu acho tão legal de ver que o teu conteúdo nesse poema, principalmente falando sobre livre, sobre, né, não é o príncipe, sim o vilão, essa coisa de realmente fazer parte, né, não estar sozinho nesse grupo, né? Como é que ela se sentiu ao saber que você tinha escrito para ela? Ela gostou muito na época. Ela também, ela gostava de ouvir o que eu tinha pra falar, assim, sabe? Ela achava interessante. A gente era, tipo, duas pessoas que se apoiavam bastante, sabe? A gente acabou se distanciando com o tempo, mas foi muito interessante na época ver todo o processo e ver como realmente ela estava melhorando, sabe? A gente conseguiu ajudar ela com algumas coisas mais financeiras e ela foi reconstruindo, conseguindo reconstruir a vida dela e foi interessante ver esse processo e, tipo assim, esse poema pra mim marcou essa época que foi muito importante pra mim e tenho certeza que pra ela, então foi mais ainda, né? Que coisa incrível isso, Jorge, porque ah, expressar emoções não é da nossa cultura, né? Falando Sim. de Serra Gaúcha, falando de toda a nossa ambientalização. Para os homens é mais complicado ainda. E perceber que tu tem essa maturidade de conseguir transformar aquilo que tu sente em palavras e que isso te dá alegria em se expor desta forma, né? Isso é a construção desde os 14 anos pela busca do autoconhecimento. Não sei se eu consigo te traduzir o que eu quero te perguntar, mas a verdade é que você acha que a escrita te auxiliou no processo da tua maturidade emocional? Eu acho que com certeza sim.
também é muito interessante do que eu vejo no meu processo de escrita e quando eu escrevo, que no meu primeiro, um senhor de 83 anos veio pra mim e e falou que gostou muito de um poema que falava sobre ciclos, tipo, que ele rodava e sempre voltava a estaca zero, né? E ele falou pra mim que gostou muito desse poema. E no mesmo dia, uma menina, acho que ela tinha uns 14 anos, ela falou pra mim que gostou desse mesmo poema. Então eu acho que as pessoas, elas, quando leem, ainda mais poesia, elas se sentem na liberdade de poder sentir, sabe? De, tipo, largar tudo que elas mostram ser e, tipo, elas podem só simplesmente ser, tipo, uma criança que quer falar o que ela sente, quer dizer, tipo, o que ela sente, quer admitir que ela fica triste, que às vezes ela fica decepcionada, que às vezes ela tem raiva. Então eu acho que isso também me ajudou nesse processo de entender como as pessoas são, sabe? Eu comecei a ver que essas pessoas, elas tinham uma película, sabe? Que não é porque a pessoa literalmente ela é um pouco seca, um pouco rude, é porque ela tá com essa película e eu acho que esse livro é uma forma que eu fiz pra destravar isso, sabe? Pra tirar isso. Mostrando a tua própria emoção. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que você atinge o outro mostrando a tua própria emoção, né? Tirando essa questão do medo de se expor, permite com que o outro também possa, né? Sim. Perder o medo de se expor e de aceitar as suas emoções. Eu acho que é um tema que, para mim, é bastante novo no sentido da poesia. Eu realmente nunca tinha pensado sobre essa ótica e acho que talvez isso até me faça mais interessada ainda em poesia do que antes, porque a gente sabe que acaba ficando, né, culturalmente baseado nos modelos antigos, né? Uhum. Um computador é triste. Em uma profissão você é só um código. No sistema você é o número 308. Como pode o computador compactar tudo o que sinto e o que eu vivo em 3 dígitos? Ele apenas sabe que o meu nome é compatível com um triste código. Olha só que lindo. E esse é outro caso real. Eu realmente estava trabalhando na época e no sistema o meu código era 308. Olha Então, só. tipo, é coisas que eu noto, assim, que eu acho interessante, sabe? Eu acho muito louco, tipo, tu ter um corpo onde tu tem tantos sentimentos e tanta coisa passa na tua mente e, tipo, ter uma tecnologia que consegue, tipo, te resumir em um códigozinho. De Tipo, 3 dígitos. eu não sei, eu gosto de, como eu falei, eu gosto de observar essas coisas, sabe? Muito legal. Gente, assim, ó, vou repetir para você, tá assistindo, vai dar tempo. O lançamento vai acontecer no dia 19 de novembro, sábado, no Shopping Prata Vieira, no segundo andar, das 15 horas até as 18. Vá lá, conheça pessoalmente o Jorge. Ele prometeu que vai estar toda a família. Então, aproveite, conheça um pouco mais das histórias. Aproveita a sessão de autógrafos para se descobrir. Vai ter o livro à pronta entrega. Eu acho que é um momento de valorizar, principalmente você que tem, talvez na sua família, alguém que goste de escrever, um jovem ou uma jovem que também tenha esse dom, está se sentindo amedrontada por causa de bullying, por causa de preconceito ou de qualquer outro tipo de caracterização e estereótipo que possa estar acontecendo. Quem sabe esse é o momento de você, pai e mãe, levar o seu jovem lá, para que ele perceba que é possível sim ser um escritor e mostrar através das palavras aquilo que sente. Jorge, está terminando o nosso tempo, eu quero te deixar as câmeras da TV para você fazer a sua fala final, sua mensagem final, e quero saber, esse aqui é o meu, né? Com certeza. Ai, obrigado! Eu vou ser a primeira a ter autógrafo. Então, como eu falei, dia 19/11, vai ser um sábado, lá no Prata Vieira, no segundo andar, vai ter a sessão de autógrafos, vai ter brinde, pra quem não conseguir no lançamento, vai ter frete grátis depois, e as encomendas vocês podem comprar no Arco da Velha, ali em Caxias do Sul, ou no site da editora, ou se vocês acharem melhor, que é o preço mais barato, comigo, no Instagram, possamai._.
Gente, ó, uma espetacular oportunidade para um sábado à tarde em Caxias do Sul, hein? Não perde, vai lá no shopping, vai conhecer e aproveitar para se deliciar com tantos invernos de verão. Obrigada, Jorge, viu? Eu que agradeço.